Por que tantos músicos desejam vir aqui para Nova York? Por que eu me mudei para cá? E a razão aqui é muito simples, é pensar justamente nessa concentração de pessoas. Pessoas com quem colaborar, pessoas para quem mostrar o nosso trabalho. Além disso, uma questão de recursos e espaços. Apesar do espaço em Nova York ser caríssimo e disputadíssimo, o que eu digo aqui em espaço existem uma série de clubes de jazz, de salas de concerto, de espaços onde a música acontece e espaços frequentados por um público em potencial. E aqui a gente encontra artistas de todo tipo, de todo estilo musical, de todos os gêneros e especialidades no mais alto nível. Esse talvez seja um dos grandes chamarizes de Nova York, é essa diversidade e o nível dessa diversidade. Eu posso até ousar dizer aqui que talvez fora dos ambientes originais, dos estilos, das culturas, Nova York talvez seja o lugar onde a gente encontre o nível mais alto dessa cultura fora de casa. No sentido que, por exemplo, vou usar a música brasileira como exemplo, né? Se você for para o Brasil, obviamente você vai encontrar muito mais quantidade e uma grande qualidade de artistas brasileiros produzindo música brasileira. Mas aqui em Nova York você também encontra uma série de músicos do mais alto escalão e nível de músicos brasileiros atuando aqui na cidade, ou se não moram aqui, que vêm ocasionalmente para tocar, se apresentar, realizar projetos por aqui. E nesse sentido, a gente pensar que Nova York é, de certa maneira, a vitrine do mundo, no sentido de que todo mundo, todos os artistas querem, né, e aqui ó, tem quase um ciclo meio vicioso no sentido de que uma coisa alimenta a outra, os artistas querem vir apresentar os trabalhos aqui porque eles sabem que pessoas vão buscar esses trabalhos e ouvir coisas de qualidade, que incentiva mais artistas, ou seja, é um lugar, é um ponto de encontro, uma espécie de vitrine do mundo para o que de mais novo, de melhor, de mais alto nível está se produzindo nas mais diversas áreas da música, da arte, mas em geral. E aqui um ponto interessante é que por mais que a gente imagine mainstream, né, o que é geral, aquelas tendências mundiais, aqui em Nova York também é o lugar do espaço, das individualidades e das especificidades. Se em cidades menores a tendência é você ouvir a mesma música sendo tocada, a mesma música da rádio, sendo tocada em todos os lugares, né, o que é da modinha agora, vamos dizer, os assuntos serem assuntos relacionados ao que está das celebridades e da televisão e das revistas e qualquer que seja nesse sentido, Nova York, por mais que seja muitas vezes sobre o que as pessoas falam, é uma cidade que a cada quarteirão você vai encontrar uma coisa diferente. Cada bar vai ter um estilo de música diferente, vai ter, vamos dizer, um público diferente. Então, essa variedade, que não é mainstream, mas é de alta qualidade, é um ponto muito interessante a se observar. E nesse sentido, se a gente observar que o que acontece em Nova York, se for bem feito, se conquistar um público, né, e conseguir se expandir aqui em Nova York, a tendência é que realmente ele tenha um cenário muito mais favorável para ir para o resto do mundo, para influenciar o mundo e realmente crescer. Mas nesse sentido também vale lembrar aqui uma frase famosa, né, e que está relacionada a esse ponto, que é If you can make it in New York, you can make it anywhere. Significa, se você consegue realizar em Nova York, fazer as coisas acontecerem em Nova York, você vai conseguir fazer isso em qualquer outro lugar. Justamente pela dificuldade aqui de Nova York, né, o nível que se tem e que se as coisas acontecem aqui, a facilidade de ir para outros lugares, se expandir, ganhar corpo, ganhar reconhecimento e olhos é muito maior. E sobre os desafios de Nova York, essa é uma coisa que eu posso atestar por experiência própria, mas isso eu deixo para um outro vídeo, para um outro artigo. E nesse sentido, Nova York é uma das melhores e piores cidades do mundo para artistas, para músicos. Isso eu discorro mais em detalhes num outro vídeo e num outro artigo. Mas vale salientar aqui que também as dificuldades de se estar em Nova York, de fazer as coisas acontecerem em Nova York, faz parte também do atrativo para muitos artistas de virem para cá. Justamente uma questão quase de honra, de se provar, de dizer eu consigo estar perto dos melhores do mundo e eu vou conseguir achar o meu espacinho e fazer a minha arte. Então, também é, vamos dizer, um atrativo para muitos artistas, para muitos músicos, para muitos criadores musicais virem para Nova York até para se provarem, para se testarem junto aos melhores
do mundo. E para ser bem didático aqui, vou falar 4 pontos. Ver, ser visto, colaborar e produzir. Todos aqui ligados por esse tema comum que é estar aonde as coisas acontecem. No ponto a ponto agora. Número 1, ver, vivenciar, estar presente aqui aonde as coisas estão acontecendo, poder ver em primeira mão, ir nos shows, do que, por exemplo, eu sou um fã do trabalho da compositora Maria Schneider. Eu pude ver aí a premiere, a estreia de novas composições dela, né, nas semanas que ela faz em bares de jazz aqui, né, assistir novas obras saindo do forno, ainda no formato quase de pré-produção, como o caso da Maria Schneider, onde ela trazia os arranjos, ela apresentava e depois acabou fazendo revisões para a gravação que foi para o álbum. Então, vamos dizer, estar vivenciando, estar vendo esse mundo de variedades e do mais alto nível. Esse é um dos grandes atrativos. Número 2 é ser visto, né? Além de ver as outras pessoas, de poder vivenciar, é ser visto. Por exemplo, vou voltar ao exemplo da Maria Schneider, né? De depois de assistir o show dela, ir conversar com ela, e trocar ideia, e acabar me apresentando. Eu já conheci ela, mas vamos dizer, criar essa relação com os músicos da cena, com músicos que a gente admira, com músicos com quem a gente quer colaborar. Então, vamos dizer, é ver e ser visto. E isso me leva justamente para o terceiro ponto, que é colaborar, né? Estar cercado desses enormes talentos, pessoas com esse ímpeto criativo, ímpeto de realização, com quem a gente pode colaborar, criar projetos juntos. Para mim, como compositor, como arranjador, como diretor musical, é um prato cheio no sentido de que eu tenho acesso a todos esses músicos para realizar os meus projetos. Obviamente, isso depende de cachê, da parte de finanças, se o projeto é de interesse ou não desses músicos, das circunstâncias, mas existe a possibilidade, porque nós estamos no mesmo espaço físico. Eu posso planejar um show fantástico, né, e querer ter um solista em especial, chances são que eu vou conseguir esse solista se o projeto for interessante para esse solista, para essa pessoa, e eu conseguir as maneiras de viabilizar o projeto. Ou seja, né, a possibilidade de colaboração com esses artistas todos que justamente vêm para cá por essa razão, para poder trabalhar, colaborar, realizar com outros artistas que estão na mesma energia, na mesma sintonia. E isso nos leva ao quarto ponto, que é justamente produzir, realizar. Estando cercado de talentos, pessoas querendo realizar, podendo fazer colaborações, o cenário é favorável para aqueles que tomam iniciativa e fazem acontecer. E existem os espaços, são os espaços, como eu mencionei, muito difíceis de se conseguir, vamos dizer, não é nada fácil, tudo tem que ser provado e conseguido, vamos dizer, às duras penas, mas esses espaços existem. Então, é um lugar onde consegue-se acesso ao público, consegue-se gravações bacanas, consegue-se uma série de coisas se a gente lutar por isso e fazer acontecer. Então é um lugar para fazer acontecer. E é interessante observar que todos esses pontos, na realidade, eles se alimentam uns aos outros, né? O fato da gente estar exposto a ver uma coisa nos gera ideias, que o impulso de conectar com a pessoa, ao conectar a gente é visto, a gente vê e é visto, a partir daí pode surgir uma colaboração, e na colaboração gera, vamos dizer, a possibilidade de um novo projeto, que depois nos faz ser visto, e estar num ciclo onde a gente vê outras pessoas, enfim, é tudo uma coisa vai acabando alimentando a outra, né? Esses 4 pontos, eles se alimentam, se retroalimentam aí, e todos ligados justamente a estar num lugar, né? A viver, a experienciar essas coisas num lugar comum com esses outros todos artistas e um público em potencial. Resumidamente, mais uma vez, ver, ser visto, colaborar e produzir. E aproveito aqui também para compartilhar com vocês algumas das minhas experiências. Eu teria várias para falar com vocês, mas eu vou falar, por exemplo, do BMI Jazz Composers Workshop, que é, vamos dizer, um coletivo de compositores que se reúnem semanalmente para discutir os trabalhos que estão realizando. Uma vez por mês existe uma leitura com uma big band, uma orquestra de jazz. Ao final do ano, obras são selecionadas para um concerto.
durante essa vivência toda, eu estive exposto aos todos os colegas, né, que são todos músicos já formados, músicos atuantes no cenário, né, pessoas selecionadas para estar lá. Essas obras eram apresentadas por uma big band, ou seja, a minha obra estava sendo apresentada para esses músicos todos tocando. Depois eu tive a chance de concorrer aqui por um espaço no concerto de final de ano, que felizmente eu fui selecionado os 2 anos que eu participei. Ou seja, apresentado por uma plateia. Só o fato de estar participando deste workshop, eu tive a oportunidade de realizar, eu tive a oportunidade de ver o que os colegas todos estavam fazendo, o que outras pessoas estavam fazendo, de ter o meu trabalho visto por essas pessoas todas e criar parcerias que me levaram a outros projetos. Por exemplo, depois eu criei um projeto com 2 compositoras, uma da Coreia e outra do Japão, que nós fizemos 2 concertos com temas diferentes, cada um trazendo um pouco a cultura do seu país. Isso foi, de certa maneira, reflexo, uma colaboração que veio dessa experiência da BMI. Aqui só para usar um exemplo, mas eu poderia ter vários. A oportunidade que me levou a, por exemplo, apresentar no Lincoln Center com o Romero Lubambo. Isso me levou a uma série de outras coisas. A oportunidade depois de vir a escrever arranjos pro álbum da Florine com o Brad Mehldau tocando. Vamos dizer, uma série de coisas que aconteceram justamente por esses todos fatores que eu comentei estarem jogando aqui entre eles e estarem se retroalimentando com uma energia minha colocada aí. Isso me leva aqui para o final deste vídeo, um pouco uma conclusão, pensamento sobre isso. Que apesar, vamos dizer, de todos esses fatores que propiciam coisas acontecerem, nós precisamos ser agentes ativos. Não adianta estar aqui em Nova York e se eu ficar só aqui em casa, ficar só fazendo as minhas coisas, ou se eu não fosse ver as coisas, falar com as pessoas. Você precisa estar ativo, realizando as coisas. E você também, de certa maneira, é importante que você esteja preparado para quando as oportunidades vierem. E nesse sentido aqui eu queria concluir esse vídeo justamente falando sobre algumas dicas para quem pensa em vir para Nova York. E aqui, na realidade, eu expando essa ideia de Nova York. Eu falo de Nova York porque talvez seja o maior exemplo que a gente tenha, seja o maior centro cultural do mundo. Mas poderia aplicar isso a qualquer outro centro, seja São Paulo, seja Paris, seja Rio de Janeiro, seja Londres, lugares onde existe uma convergência de artistas, de músicos querendo fazer acontecer e existe uma plateia em potencial com interesse pela variedade que esses músicos podem providenciar, prover através da sua arte. Então aqui, eu penso em fazer um outro vídeo, um outro artigo, né, justamente só falando sobre dicas e se eu fosse fazer tudo de novo, o que eu faria igual, o que eu faria diferente, sugestões para vocês que querem se mudar ou se investir nessa jornada musical numa grande cidade, num grande centro. Mas aqui eu já começo dando algumas dicas base. Venha ou associado a uma instituição de ensino, ou seja, para estudar, né? Onde você já vai ter uma base, você já vai estar exposto a colegas, você vai estar num ambiente mais seguro, né? Onde você pode errar e melhorar e você vai ser guiado nesse processo e vai daí fazer uma transição para o mercado, para o mundo fora da universidade, que foi o que aconteceu comigo no caso em Miami. Ou, número 2, no momento onde você se sinta preparado, que você acha que você já tem as habilidades para que se as oportunidades se apresentarem para você, você possa realmente aproveitar essas oportunidades todas e não decepcionar. Porque aqui também você se apresentando e fazendo uma coisa bem feita pode te levar a outras coisas, como aconteceu muitas vezes comigo. Mas também, se você não estiver preparado e apresentar um trabalho, você se queimar também pode ser o efeito inverso que a gente tem que evitar. E concluo dizendo aqui que você tem que também estar preparado psicologicamente para sair da sua zona de conforto, porque as coisas não são fáceis, e colocar energia, muita energia, para fazer acontecer. Até um próximo vídeo.